Espírito Santo, me dá forças. Me sinto cansado e perdido nesse momento. Quando o cansaço chega a esse ponto, ele não pede descanso, pede verdade. Não é o corpo que está pedindo pausa, é a alma que está pedindo socorro. Você continua acordando, funcionando, cumprindo o que precisa ser feito, mas por dentro algo está pesado demais. A fé ainda existe, mas parece distante. A oração ainda acontece, mas sem força. E talvez o que mais doa não seja estar cansado, mas não entender por quê. Você olha para si mesmo e pensa, eu não devia estar assim, mas está. E esse lugar onde você se encontra agora não é um erro, é um limite. Um limite que revela que você não foi feito para sustentar tudo sozinho. Este não é um momento para se cobrar mais, nem para se empurrar além do que aguenta. É um momento para parar de fingir força diante de Deus. Porque eu não me aproximo de você esperando desempenho. Eu me aproximo quando você já não consegue carregar o peso. Quando você chega cansado, confuso, sem clareza, sem energia, mas ainda assim permanece. Não é o seu esforço que me atrai, é a sua honestidade. Aqui você não precisa provar nada, precisa apenas permanecer. O que você sente agora não é fraqueza espiritual, é o sinal de que você chegou ao ponto em que a força precisa vir de outro lugar. E é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. O peso invisível que você vem carregando sozinho. Você não se cansou de repente. Esse desgaste não nasceu de um único problema, nem de uma única fase difícil. Ele foi se formando aos poucos, no silêncio, enquanto você tentava dar conta de tudo sem incomodar ninguém. Você carregou expectativas, responsabilidades emocionais, cobranças internas e dúvidas não faladas. Segurou o que sentia para não preocupar, não decepcionar, não parecer fraco. E sem perceber, começou a carregar pesos que nunca foram colocados sobre você por Deus. Existe um cansaço que nasce quando você se sente responsável por manter tudo em pé. A fé, a família, o trabalho, as decisões, as emoções dos outros. Você se acostumou a ser o apoio, mas esqueceu de ser sustentado. E quando ninguém vê o peso que você carrega, ele se torna ainda mais pesado. Porque além de cansado, você começa a se sentir sozinho no próprio esforço. Esse é o tipo de esgotamento que não aparece no corpo primeiro, aparece no ânimo. A motivação some, a alegria se apaga, tudo vira obrigação. Talvez você tenha aprendido que ser forte é não parar, não reclamar, não demonstrar fraqueza. Mas essa força não vem de mim. Eu nunca pedi que você fosse forte sozinho. Eu nunca te chamei para sustentar o que só pode ser sustentado pela minha presença. O peso que você sente hoje não é sinal de que você falhou, é sinal de que você passou do limite tentando ser o que não precisava ser, tentando carregar funções que não eram suas, tentando resolver o que precisava ser entregue. Quando você carrega sozinho, o coração endurece sem perceber, não por falta de fé, mas por excesso de responsabilidade. Você começa a viver em alerta constante, sempre atento ao próximo problema, à próxima decisão, ao próximo erro possível. Isso cansa profundamente. E o Espírito Santo não chega para te cobrar por isso. Ele chega para revelar o que pode ser deixado no chão. Porque enquanto você não reconhece o peso invisível que carrega, continuará pedindo força para aguentar, quando, na verdade, precisa aprender a soltar. Este é o primeiro passo da restauração. Não é fazer algo diferente, é admitir que você está cansado do jeito que está vivendo. Admitir que tem carregado mais do que deveria. Quando você nomeia esse peso diante de Deus, algo começa a se mover por dentro. Não é alívio imediato, é consciência. E essa consciência prepara o coração para entender algo ainda mais profundo. Nem todo cansaço é falta de força, muitos são falta de descanso interior. E é sobre isso que precisamos falar agora.
quando a fé continua, mas a energia desaparece. Você não deixou de acreditar. Isso é importante dizer logo de início. A fé ainda está aí, firme, intacta, mas cansada. Você continua orando, continua confiando em Deus, continua escolhendo o que é certo, mas sem a mesma vitalidade de antes. Aquilo que um dia te movia agora apenas te mantém em pé. E existe uma diferença enorme entre viver e apenas se sustentar. Esse é um tipo de desgaste que confunde, porque por fora tudo parece normal, mas por dentro algo se esvaziou. Esse cansaço não vem da dúvida, vem da constância sem renovação. Vem de caminhar por muito tempo, sem parar para ser cuidado. Você perseverou, resistiu, permaneceu, mas fez isso se alimentando apenas do dever, não da presença. E quando a fé vira apenas responsabilidade, ela começa a pesar, não porque esteja errada, mas porque perdeu o espaço de encontro. Você não está longe de Deus, está cansado de tentar se manter perto apenas pela força da disciplina. Talvez você tenha aprendido que fé é continuar mesmo sem sentir nada, e há momentos em que isso é verdadeiro, mas viver assim por tempo demais seca a alma. Porque eu não te chamei para sobreviver espiritualmente, te chamei para caminhar comigo. A fé que não é regada se transforma em esforço, e esforço constante sem descanso gera esgotamento. É por isso que você sente que ainda acredita, mas não sente energia. Não é incoerência, é sinal de que algo precisa ser restaurado. Esse estado gera culpa. Você começa a se perguntar por que não sente mais entusiasmo, por que a oração ficou pesada, por que a palavra já não aquece como antes. E em vez de levar isso para Deus, você se cobra. Acha que deveria se esforçar mais, orar melhor, crer com mais intensidade, mas esse pensamento só aumenta o desgaste, porque tenta resolver um cansaço profundo com mais exigência. E isso não cura, só endurece. Existe um momento no caminho em que perseverar deixa de ser avançar e passa a ser apenas resistir. E resistir cansa, não porque você seja fraco, mas porque não foi feito para viver apenas no modo de resistência. O Espírito Santo não te sustenta apenas para que você aguente mais um dia. Ele quer renovar o motivo pelo qual você caminha. Ele quer devolver sentido ao que você faz. Porque quando o sentido se perde, a energia vai junto. Quando a fé continua, mas a energia desaparece, não é hora de desistir nem de se culpar. É hora de escutar o que esse cansaço está revelando. Ele está mostrando que você tem vivido mais pela obrigação do que pela comunhão, que tem sustentado a fé com esforço humano quando ela deveria estar sendo sustentada pela presença divina. Isso não é uma acusação, é um convite. Um convite para parar de carregar a fé sozinho. Eu não preciso que você creia mais forte. Eu preciso que você se aproxime mais honesto, que traga esse cansaço sem medo de parecer frágil, porque a fé que permanece mesmo cansada é preciosa, mas não foi feita para ficar exausta. E quando você reconhece isso, algo começa a mudar. Não fora, dentro. A energia não volta de uma vez, mas o peso começa a diminuir. E quando o peso diminui, a confusão que vem junto com o cansaço começa a se revelar como algo que não nasceu da ausência de Deus, mas da exaustão do coração. E é exatamente isso que precisamos entender agora. A confusão que nasce da exaustão, não da falta de Deus. Quando você está cansado por dentro, tudo parece fora de lugar. Pensamentos simples se tornam pesados, decisões pequenas parecem grandes demais. Você começa a se perguntar se perdeu a sensibilidade espiritual, se deixou de ouvir Deus, se algo se quebrou na sua fé. Mas a confusão que você sente agora não começou na sua espiritualidade. Ela começou no cansaço. Um coração exausto não consegue discernir com clareza,
Não porque Deus esteja distante, mas porque a mente está sobrecarregada demais para escutar. Existe uma diferença profunda entre estar perdido espiritualmente e estar cansado emocionalmente. Quando você está espiritualmente distante, há frieza, indiferença, afastamento consciente. Quando está exausto, há desejo de acertar, mas falta força para organizar o que sente. Você ainda quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue distinguir o que vem dele e o que vem do desgaste acumulado. E isso gera confusão. Não uma confusão rebelde, mas uma confusão cansada. O problema é que muitos interpretam essa confusão como sinal de falha espiritual. Começam a se acusar, a se comparar, a pensar que algo está errado com a própria fé. Mas a exaustão distorce a percepção. Ela faz parecer que tudo é urgente, tudo é confuso, tudo é pesado. Ela tira a nitidez. Não porque Deus parou de falar, mas porque você está tentando ouvir enquanto carrega um peso que não foi feito para ser carregado por tanto tempo. Quando o cansaço se instala, a mente entra em modo de sobrevivência. Ela tenta resolver tudo ao mesmo tempo, antecipar problemas, evitar erros. E quanto mais tenta controlar, mais confusa fica. O silêncio de Deus, que antes era descanso, agora parece abandono. A espera, que antes era confiança, agora parece atraso. Nada mudou em Deus. O que mudou foi a sua capacidade de descansar enquanto confia. E isso altera completamente a forma como você interpreta a realidade. Essa confusão não pede respostas rápidas, pede cuidado, pede desaceleração. Pede que você pare de tentar discernir enquanto está emocionalmente exausto. Porque discernimento não nasce da pressão, nasce da clareza interior. E clareza interior não volta com mais esforço, volta com descanso, com acolhimento, com verdade. Você não precisa entender tudo agora. Precisa parar de se acusar por não entender. Muitos tomam decisões importantes no auge da exaustão, achando que estão ouvindo Deus, quando na verdade estão reagindo ao cansaço. Outros ficam paralisados, com medo de errar, porque não confiam mais na própria percepção. Nenhum dos dois caminhos é saudável. O Espírito Santo não te conduz nem pela impulsividade, nem pela paralisia. Ele te conduz pela restauração interior. Primeiro ele cuida, depois ele orienta. Quando você reconhece que a confusão vem do cansaço, algo muda imediatamente. A culpa perde força, a ansiedade diminui. Você para de se cobrar clareza e começa a buscar alívio. E esse é um movimento espiritual profundo, porque você deixa de tratar o sintoma como causa. Você entende que não está confuso porque Deus se afastou, mas porque você ficou tempo demais sem repousar na presença dele. Eu não te vejo confuso, eu te vejo cansado, e isso muda tudo, porque o cansado não precisa de correção, precisa de sustento, não precisa de cobrança, precisa de cuidado. Quando você aceita isso, o coração começa a se aquietar, e quando o coração se aquieta, a confusão começa a perder espaço, não porque tudo ficou claro de repente, mas porque o peso diminuiu. E onde o peso diminui, a clareza encontra espaço para voltar. Antes de pedir direção, você precisa permitir restauração. Antes de tentar entender, você precisa respirar. O Espírito Santo não vai competir com a sua exaustão. Ele vai te conduzir para fora dela. E esse caminho não começa com decisões, começa com descanso. Porque só um coração menos cansado consegue reconhecer que Deus nunca esteve ausente. Ele apenas estava esperando você parar de lutar para poder sustentar. Porque Deus não exige força quando você já não tem. Existe uma mentira silenciosa que se infiltra quando você está cansado. A ideia de que agora você precisa se esforçar mais para compensar o que perdeu.
como se Deus estivesse esperando que você recuperasse forças sozinho para então se aproximar. Mas isso não vem dele. Eu nunca te chamei quando você estava no auge. Eu sempre me aproximei quando você estava no limite. A exigência nasce da culpa, não do amor. E o Espírito Santo não constrói nada a partir da culpa. Quando você não tem mais forças, não está em dívida comigo. Está no lugar exato onde a graça começa a operar sem obstáculos. O problema é que você aprendeu a medir sua espiritualidade pela capacidade de continuar, de produzir, de aguentar. E quando essa capacidade acaba, você conclui que falhou. Mas eu não te avalio pela energia que você tem. Eu te encontro pela verdade que você traz. E a verdade agora é simples. Você está cansado. Deus não exige força, porque sabe que força produzida no esgotamento não sustenta nada. Ela só empurra o colapso para mais adiante. O que ele procura nesse momento não é desempenho, é rendição. Não é persistência cega, é confiança vulnerável. Quando você tenta ser forte sem forças, você se afasta de si mesmo. E quando se afasta de si, também se distancia da escuta. O Espírito Santo não fala com quem se violenta para continuar. Ele fala com quem se permite parar. Há momentos em que continuar não é fé, é medo de decepcionar. Medo de parar e descobrir que você não aguenta mais. Medo de admitir que chegou ao limite. Mas eu não me decepciono quando você reconhece seus limites. Eu me aproximo, porque limites não me afastam, me convidam. Eu não sou um Deus que espera recuperação para agir. Eu ajo justamente quando você não consegue mais se sustentar. Você precisa entender isso com clareza. Deus não está esperando que você fique forte para te ajudar. Ele está esperando que você pare de fingir força para poder te sustentar. Enquanto você tenta produzir energia espiritual, você impede que a força verdadeira chegue, porque a força que vem do Espírito não é fabricada, é recebida. E só recebe quem para de tentar controlar a própria fraqueza. Quando a Bíblia fala de força em meio à fraqueza, não está exaltando o sofrimento, está revelando uma troca. Você entrega o que não tem mais e recebe o que não poderia produzir. Essa troca não acontece no esforço, acontece na confiança. Por isso Deus não exige força quando você já não tem. Exigir seria ignorar sua condição. E Deus nunca ignora a condição de quem Ele ama. Talvez você esteja tentando orar como antes, servir como antes, decidir como antes, mas algo não responde mais. Não é porque você piorou, é porque esse modo já não serve para esse tempo. Agora o convite é outro. É aprender a depender sem vergonha. É aprender a ficar pequeno sem medo. É aprender a existir diante de Deus sem performance. Isso não te enfraquece, te alinha. Quando você aceita que não tem forças, algo se solta por dentro. A pressão diminui, a comparação perde sentido, a cobrança interna enfraquece. E nesse espaço, o Espírito Santo começa a agir de forma restauradora, não acelerando você, mas desacelerando o que te consome, não te empurrando para frente, mas te sustentando onde você está. Essa é a força que permanece. Não a que explode por um momento, mas a que te mantém inteiro. Se hoje você sente que não consegue mais, não se afaste, não se cale, não se cobre. Traga isso exatamente como está. Porque Deus não exige de você o que já acabou. Ele oferece o que você não tem mais. E quando você entende isso, o cansaço deixa de ser um inimigo e se torna uma porta. Uma porta para uma relação mais honesta, mais leve e mais verdadeira. E a partir dessa verdade, algo novo começa a se formar. Não fora, dentro. E é ali que a restauração encontra espaço para continuar. O Espírito Santo como descanso, não como cobrança. Você pode ter aprendido que o Espírito Santo aparece para corrigir, ajustar, apontar o que falta. E sim, ele transforma, orienta, revela. Mas antes de tudo, ele repousa sobre você.
Não chega exigindo mais do que você pode dar. Chega para tirar o peso que você já não aguenta carregar. Quando tudo dentro de você está cansado, a presença do Espírito não vem para pressionar, vem para aliviar. Não vem para te apressar, vem para te sustentar. Existe uma grande diferença entre viver a fé sentindo-se observado e viver a fé sentindo-se acompanhado. Quando você acredita que Deus está sempre esperando algo de você, a espiritualidade vira tensão. Você ora já se cobrando, serve já cansado, decide já com medo. Mas o Espírito Santo não opera a partir da cobrança. Ele opera a partir do cuidado. Ele não te pergunta por que você não conseguiu. Ele te pergunta onde dói, e essa pergunta muda tudo. O Espírito Santo não entra na sua vida como uma lista de exigências. Ele entra como uma presença que reorganiza o interior. Onde havia pressa, ele traz ritmo. Onde havia peso, ele traz apoio. Onde havia culpa, ele traz verdade. Ele não ignora seus limites, ele os respeita. E é justamente por respeitá-los que começa a restaurar o que foi desgastado. A cobrança desgasta ainda mais. O descanso cura. Quando você se sente constantemente devendo espiritualmente, algo está desalinhado. Porque a relação com Deus nunca foi construída sobre dívida, mas sobre graça. O Espírito Santo não te conduz pelo medo de falhar, mas pela confiança de ser amado. Ele não te chama para provar fidelidade quando você está exausto. Ele te chama para descansar dentro da fidelidade que Ele mesmo sustenta. Esse descanso não é ausência de compromisso. É presença sem violência interior. É continuar caminhando sem se esmagar. É permitir que Deus seja Deus e você seja humano. O Espírito Santo não te pede que resolva tudo agora. Ele te convida a se sentar um pouco, a respirar, a soltar os ombros, a parar de carregar a fé como um fardo, porque a fé não foi feita para pesar. Ela foi feita para sustentar. Talvez você esteja cansado porque transformou a espiritualidade em um lugar de exigência constante, sempre tentando melhorar, corrigir, avançar, sem nunca se permitir simplesmente estar. Mas o Espírito Santo também se manifesta no silêncio, na pausa, no acolhimento. Ele não está apenas no movimento, está no descanso que prepara o próximo passo. E quando você aprende isso, a relação com Deus muda de tom. Fica menos pesada, mais verdadeira. O Espírito Santo não te cobra porque sabe que a cobrança não transforma. Ela apenas gera mais resistência. Ele te descansa porque o descanso abre espaço. Espaço para a escuta, espaço para a cura, espaço para a clareza voltar. Quando você para de se defender de Deus, começa a perceber que Ele nunca esteve contra você. Ele sempre esteve a seu favor, mesmo quando você estava no limite. Se hoje você se sente pressionado espiritualmente, questione a origem dessa pressão. Porque ela não vem do Espírito. Ele não te empurra para além do que você aguenta. Ele te segura para que você não se perca de si mesmo. Ele não te chama para produzir força. Ele te chama para receber. E receber exige menos esforço do que você imagina, mas exige mais honestidade do que você costuma permitir. Quando o Espírito Santo é vivido como descanso, algo se alinha profundamente. A fé deixa de ser peso, a oração deixa de ser obrigação, a caminhada deixa de ser sobrevivência. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais sozinho dentro deles. E essa presença constante, silenciosa, fiel, começa a restaurar aquilo que o cansaço levou embora. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para você continuar sem se quebrar. Esse descanso não resolve tudo imediatamente, mas muda o lugar de onde você vive. E quando o lugar interior muda, o peso já não governa. A restauração continua, passo a passo, de dentro para fora.
E para que isso aconteça de forma mais profunda, você precisa aprender algo que muitas vezes parece difícil demais para quem sempre foi forte: parar sem se sentir fracassado. É exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Aprender a parar sem se sentir fracassado. Parar assusta porque você aprendeu a medir valor pelo quanto aguenta. Desde cedo, talvez sem perceber, você foi associando força à continuidade, fé à resistência, maturidade a não parar nunca. E quando o corpo até consegue seguir, mas o interior começa a ceder, surge a culpa. Culpa por precisar parar, culpa por não render como antes, culpa por não ser quem você acha que deveria ser agora. Mas parar não é desistir. Parar é reconhecer limites antes que eles te quebrem. Existe uma diferença profunda entre abandonar o caminho e interromper o ritmo. Quem abandona, foge. Quem para, permanece. Permanece em Deus, permanece na verdade, permanece consigo mesmo. O problema é que você foi ensinado a tratar qualquer pausa como fraqueza, e isso te levou a ultrapassar sinais claros de esgotamento, acreditando que insistir era fé. Mas insistir além do limite não é fé, é medo de encarar o próprio cansaço. Deus nunca chamou o descanso de fracasso. Quem chama assim é o orgulho ferido, a cobrança interna, a comparação silenciosa com quem parece estar indo melhor. Mas o Espírito Santo não te compara com ninguém. Ele te observa. Ele percebe quando você está funcionando por fora e desmoronando por dentro. E quando ele te convida a parar, não é para te expor, é para te proteger. Aprender a parar exige coragem. Não a coragem de avançar, mas a coragem de admitir que você não consegue continuar do mesmo jeito. Exige humildade para dizer: assim não dá mais. Exige confiança para acreditar que Deus não vai te abandonar porque você diminuiu o ritmo. Pelo contrário, é muitas vezes quando você para que ele se torna mais perceptível, porque o barulho do esforço cessa e a presença encontra espaço. Você não é menos espiritual porque precisa parar. Você é humano. E Deus não se relaciona com você como uma máquina espiritual que precisa produzir continuamente. Ele se relaciona como um pai que percebe quando o filho está cansado demais para continuar andando. Parar, nesse contexto, não é negar a fé. É confiar que a fé não depende do seu desempenho constante. Quando você para sem se sentir fracassado, algo se reorganiza dentro. A mente desacelera. O coração volta a sentir. A culpa começa a perder força. E nesse espaço mais calmo, você começa a perceber o que realmente estava te drenando. Não eram apenas os problemas. Era a forma como você estava se exigindo diante deles. Era a tentativa de ser forte o tempo todo. Era o medo de decepcionar. O descanso que Deus oferece não é fuga da realidade, é reposicionamento. Ele não te tira do caminho, ele te coloca de volta no centro. E isso só acontece quando você aceita parar sem se condenar. Porque enquanto você se condena, o descanso não entra. A pausa vira tensão. Mas quando você para com confiança, algo começa a ser restaurado sem esforço. Talvez você precise parar de explicar tanto, parar de se justificar, parar de provar que ainda dá conta, parar de se comparar com quem parece mais inteiro. Esse parar não é inércia, é cuidado, é reconhecer que você não precisa se destruir para ser fiel, que não precisa se quebrar para continuar acreditando, que não precisa se violentar para agradar a Deus. Quando você aprende a parar sem se sentir fracassado, abre espaço para algo novo. Não uma solução imediata, mas um início diferente. Um início menos tenso, menos pesado, mais honesto. A força não volta de repente, mas a pressão diminui. E quando a pressão diminui, a restauração encontra caminho. Esse é um ponto de virada silencioso. Você ainda está cansado, mas já não está lutando contra o cansaço. Você ainda não tem todas as respostas, mas já não se acusa por isso.
E esse estado prepara o coração para perceber algo importante. A força não volta com explosões emocionais, ela retorna de maneira sutil, quase imperceptível no começo. É exatamente sobre esse retorno discreto da força que precisamos falar agora. Onde a força realmente começa a voltar. A força não retorna como você imagina. Ela não chega como entusiasmo repentino, nem como uma vontade súbita de resolver tudo. Ela começa de um jeito quase invisível. Primeiro, o corpo continua cansado, mas a mente fica menos pesada. Depois, o coração ainda sente fragilidade, mas já não está em guerra. Você percebe que algo mudou quando acorda e a urgência diminuiu. Os problemas continuam, mas não te esmagam do mesmo jeito. Isso é força voltando, mesmo que você ainda não chame assim. Você foi ensinado a reconhecer força apenas quando há energia sobrando. Mas a força espiritual verdadeira se manifesta quando a pressão interna cai. Quando você consegue respirar sem culpa. Quando não sente mais necessidade de provar nada, quando o silêncio já não assusta. Esse tipo de força não acelera, estabiliza, não empurra, sustenta. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando começa a restaurar alguém que esteve esgotado. A força começa a voltar quando você para de lutar contra o próprio estado. Enquanto você resiste ao cansaço, ele domina. Quando você o aceita diante de Deus, ele perde poder. Não porque desaparece, mas porque deixa de governar suas decisões. Você não acorda forte, você acorda menos tenso. E isso já muda tudo, porque a tensão constante consome mais energia do que os próprios problemas. Outro sinal silencioso de restauração é a diminuição da confusão. Não porque tudo ficou claro, mas porque tudo deixou de parecer urgente. Você já não sente a necessidade de resolver a vida inteira hoje. Já não se culpa por não ter respostas imediatas. Essa desaceleração é espiritual. Ela mostra que o coração voltou a um ritmo mais humano, um ritmo em que é possível caminhar sem se quebrar. A força começa a voltar quando você consegue dizer não sem se explicar demais. Quando você escolhe não se expor a mais peso. Quando aprende a proteger o pouco que tem, em vez de desperdiçar energia tentando agradar a todos. Isso não é egoísmo, é sabedoria. O Espírito Santo restaura primeiro a capacidade de dizer basta, antes de ampliar a capacidade de ir além. Você também percebe a força voltando quando pequenos gestos voltam a fazer sentido. Uma oração simples, um momento de silêncio, uma conversa sincera. Coisas que antes pareciam inúteis, agora se tornam suficientes. Porque o coração já não está exigindo grandes estímulos para se sentir vivo. Ele começa a se satisfazer com presença, não com intensidade. Essa força não te faz sentir invencível. Ela te faz sentir sustentado, e isso é muito mais seguro. Porque a força que vem da sustentação não depende do seu humor, nem do dia, nem das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o cansaço ainda existe. Ela te permite continuar sem se violentar. Te permite existir sem se justificar. Talvez você ainda esteja esperando se sentir como antes. Mas Deus não está te levando de volta ao que você era. Ele está te conduzindo para algo mais estável, mais simples, menos exigente. A força que retorna agora não é para correr, é para permanecer. Não é para conquistar, é para viver com dignidade. Quando você reconhece esses sinais discretos, algo se fortalece ainda mais. Porque você para de desprezar o processo. Para de achar que só estará bem quando tudo mudar. Você começa a honrar o que já está sendo restaurado. E isso aprofunda a cura. Porque a força cresce onde é reconhecida. Essa restauração sutil prepara o coração para um movimento ainda mais profundo. Um movimento que não tem a ver com resistir nem com se defender, mas com soltar.
porque existe um momento em que lutar cansa mais do que entregar. E quando o coração entende isso, algo essencial acontece. Ele para de lutar para sobreviver e começa a receber para viver. É exatamente essa transição que precisamos atravessar agora, quando o coração para de lutar e começa a receber. Chega um ponto em que lutar deixa de ser coragem e passa a ser desgaste. Você percebe isso quando até as batalhas internas parecem inúteis. Não há mais energia para resistir, argumentar, insistir. E é exatamente nesse ponto que algo decisivo pode acontecer. Não o colapso, mas a rendição. Não aquela rendição que desiste da vida, mas a que desiste de controlar tudo. O coração para de lutar não porque perdeu a fé, mas porque finalmente confia o suficiente para soltar. Enquanto você luta, tudo dentro permanece tenso. Mesmo as orações carregam esforço. Mesmo a esperança vem acompanhada de ansiedade. Lutar dá a sensação de estar fazendo algo, mas cobra um preço alto. Você tenta se manter firme, tenta não cair, tenta não decepcionar ninguém, inclusive Deus. Mas o Espírito Santo não entra em você para assistir à sua luta. Ele entra para te sustentar quando você decide parar de brigar com a própria condição. Receber é mais difícil do que lutar para quem sempre foi forte, porque receber exige vulnerabilidade. Exige admitir que você não tem o que precisa. Exige aceitar cuidados sem barganha. Exige confiar que você não será diminuído por isso. Quando o coração para de lutar, ele deixa de se defender. E quando deixa de se defender, se abre. É nesse espaço aberto que a restauração verdadeira acontece. Receber não é passividade, é um movimento interno de permissão. Você permite que Deus cuide do que você tentou resolver sozinho por tanto tempo. Permite que o Espírito Santo reorganize o que você manteve sob controle rígido. Permite que a força venha sem você precisar merecer. Isso desmonta a lógica do esforço constante e, no começo, assusta, porque você se pergunta quem você será sem essa luta que te definiu por tanto tempo. Mas a verdade é que lutar te manteve vivo por um período, não te mantém inteiro para sempre. A luta contínua endurece o coração. A entrega o amolece. E só um coração amolecido consegue sentir novamente. A presença do Espírito não invade, ela ocupa o espaço que você libera. Enquanto você insiste em segurar tudo, não há espaço. Quando você solta, mesmo com medo, algo entra. Quando o coração começa a receber, a oração muda de tom. Não é mais um pedido desesperado por solução. É um suspiro, um descanso consciente, uma conversa sem performance. Você não precisa explicar tudo, não precisa justificar o cansaço. Você apenas se apresenta, e essa simplicidade tem um poder profundo, porque ela coloca a relação acima do resultado. Nesse ponto você percebe que receber força não é sentir-se cheio de energia, é sentir-se menos vazio. É perceber que não precisa mais se defender do futuro, que não precisa antecipar dores, que não precisa carregar o mundo nos ombros. Receber força é permitir que Deus seja Deus e você seja apenas humano diante dele. E isso, por si só, já restaura muito. Talvez você tenha medo de soltar porque acha que tudo vai desmoronar. Mas o que realmente desmorona quando você solta é o excesso de controle, não a sua vida. O Espírito Santo não deixa você cair quando para de lutar. Ele te sustenta de uma forma mais profunda do que você conhecia. Não com barulho, não com intensidade, mas com constância. Quando o coração para de lutar, ele começa a confiar novamente. E essa confiança não nasce da certeza de que tudo dará certo, nasce da certeza de que você não estará sozinho, aconteça o que acontecer. Essa certeza muda a forma como você vive, muda a forma como espera, muda a forma como enfrenta os dias difíceis. Esse movimento de receber
abre espaço para algo muito sensível e necessário depois do esgotamento: a reconstrução da confiança. Porque mesmo depois de descansar, ainda há medo de continuar, medo de voltar a se cansar, medo de confiar e se frustrar novamente. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo continua o trabalho. Não empurrando você para frente, mas te ensinando a confiar sem se destruir. É sobre isso que precisamos falar agora. Reconstruindo a confiança depois do esgotamento. Depois de se cansar tanto, confiar assusta. Não confiar em Deus, mas confiar em si mesmo dentro da relação com Deus. Você tem medo de se entregar de novo e voltar ao mesmo lugar de exaustão. Medo de acreditar que agora será diferente e acabar se cobrando como antes. Esse medo é compreensível. Ele nasce da memória do desgaste, não da falta de fé. E ignorá-lo não ajuda. Ele precisa ser cuidado, não combatido. Quando alguém se esgota, a confiança não volta de uma vez. Ela retorna em camadas. Primeiro, você confia que pode descansar sem ser abandonado. Depois, confia que pode sentir sem se perder. Só então começa a confiar que pode continuar caminhando sem se destruir. Deus respeita esse ritmo. Ele não apressa a reconstrução, porque sabe que confiança forçada não dura. O Espírito Santo trabalha com o tempo do coração, não com a pressa da culpa. Reconstruir a confiança não significa esquecer o que aconteceu. Significa aprender com o que te levou ao limite. Você não volta a confiar sendo a mesma pessoa que se exigia demais. Você confia de outro lugar. Um lugar mais consciente, mais atento aos sinais internos, mais honesto com os próprios limites. A confiança madura não ignora o cansaço passado. Ela o integra. Ela se lembra para não repetir. Talvez você ainda associe confiar a se entregar completamente sem critérios. Mas isso não é confiança espiritual. É abandono de si mesmo. O Espírito Santo não te chama para esse tipo de entrega. Ele te chama para uma confiança acompanhada. Uma confiança em que você caminha, mas não sozinho. Em que você decide, mas não se violenta. Em que você crê, mas também escuta o que o corpo e o coração estão dizendo. A confiança começa a ser reconstruída quando você percebe que pode dizer não sem se afastar de Deus. Que pode pausar sem perder a fé. Que pode mudar o ritmo sem trair o propósito. Esses pequenos sinais devolvem segurança ao coração. Eles mostram que você não precisa mais escolher entre ser fiel e ser inteiro. Essa divisão foi o que te cansou. Agora o caminho é outro. Existe também o medo de que Deus volte a pedir demais. Mas esse medo nasce de uma imagem distorcida. Deus não é alguém que se aproveita da sua recuperação para te sobrecarregar novamente. Ele não te cura para depois te esmagar. Ele restaura para que você viva de forma sustentável. A confiança se reconstrói quando você entende que Deus não mede sua espiritualidade pela quantidade de peso que você suporta, mas pela qualidade da relação que você mantém. Nesse processo, a oração muda mais uma vez. Ela se torna um espaço de alinhamento, não de cobrança. Você já não promete mais do que pode cumprir. Não se compromete com o que não consegue sustentar. Você ora com verdade. E a verdade fortalece mais do que qualquer voto feito no impulso. Essa honestidade é um dos maiores sinais de confiança restaurada. Reconstruir a confiança também significa aceitar que você não voltará a ser quem era antes do esgotamento. E isso não é perda, é ganho. Você se torna alguém mais atento, menos impulsivo, menos reativo. Alguém que sabe quando parar. Alguém que não confunde fé com autoabandono. Essa nova versão de você não corre tanto, mas cai menos. Não impressiona, mas permanece. Quando a confiança começa a voltar, você sente menos medo do futuro. Não porque ele esteja resolvido, mas porque você sabe que não precisará enfrentá-lo sozinho, nem à custa de si mesmo. Você aprende a confiar passo a passo,
dia após dia, sem promessas grandiosas, sem decisões dramáticas, apenas permanecendo fiel ao que foi restaurado. Essa confiança reconstruída prepara você para algo muito simples e muito poderoso. Não uma grande mudança, não uma decisão radical, apenas um passo possível, um passo pequeno, honesto, sustentável, porque depois do esgotamento, o que mantém você de pé não são grandes movimentos, mas escolhas simples feitas no lugar certo. É exatamente sobre esse passo que precisamos falar agora. O passo simples que mantém você de pé hoje. Depois de tudo o que você atravessou, talvez ainda exista a expectativa de que agora venha algo grande. Uma decisão marcante, uma mudança radical, uma resposta clara que reorganize tudo de uma vez. Mas esse não é o modo como a restauração se sustenta. O que mantém você de pé hoje não é um grande salto, é um passo possível. Um passo que não exige força extra. Um passo que não viola o que foi restaurado. Um passo que respeita o seu estado real. O erro mais comum depois do esgotamento é tentar compensar o tempo perdido. Você pensa que precisa acelerar, recuperar, provar que está bem. Mas isso só reabre a ferida. O Espírito Santo não te chama para recuperar nada. Ele te chama para permanecer. Permanecer fiel ao ritmo que agora é saudável. Permanecer atento aos sinais internos. Permanecer conectado à verdade do que você consegue sustentar hoje, não do que gostaria de sustentar. O passo simples é aquele que não te divide por dentro. Não te empurra contra a paz que começou a voltar. Não exige que você se violente para parecer forte. Pode ser dizer não a algo que te drenaria. Pode ser reduzir expectativas. Pode ser manter uma rotina mais simples. Pode ser voltar a orar sem palavras longas. Pode ser apenas descansar sem culpa. O passo certo não é o mais impressionante, é o mais honesto. Esse passo mantém você de pé porque não consome o pouco que foi restaurado. Pelo contrário, protege, ele cria continuidade. Ele impede recaídas silenciosas. Ele ensina o coração a confiar novamente no próprio ritmo. Quando você escolhe esse tipo de passo, algo importante acontece. Você para de viver reagindo ao cansaço passado e começa a viver a partir da cura presente. Deus não espera que você avance além do que pode hoje. Ele se agrada quando você escolhe com verdade, quando você honra o processo, quando você não despreza o cuidado que recebeu. O Espírito Santo não te pede grandes promessas. Ele te convida a pequenos compromissos sustentáveis. E esses compromissos, quando respeitados, constroem estabilidade. Você não precisa resolver sua vida agora. Precisa apenas não se abandonar hoje. O passo simples faz exatamente isso. Ele mantém você conectado, inteiro, consciente. Ele evita extremos. Ele impede que você volte a viver no modo de sobrevivência. E isso é muito mais espiritual do que parece. Quando você escolhe o passo simples, o medo do futuro diminui. Não porque o futuro mudou, mas porque você não está mais se exigindo além do que pode oferecer. Você aprende a caminhar com dignidade. A fé deixa de ser heróica e se torna humana. E é nesse lugar humano que Deus se move com mais liberdade. Esse passo não precisa ser anunciado, não precisa ser validado por ninguém. Ele só precisa ser verdadeiro diante de Deus e respeitoso com você. Se ele te mantém de pé sem te quebrar, ele é suficiente. E essa suficiência começa a gerar algo novo. Não pressa, mas estabilidade. Não ansiedade, mas presença. Quando o coração aprende a viver assim, ele se aproxima de um lugar raro, um lugar onde não é mais necessário provar força, um lugar onde descansar não é ameaça, um lugar onde a relação com Deus não pesa. Esse lugar existe e ele não está no futuro, ele começa a se formar agora. É sobre esse lugar interior que precisamos falar para encerrar essa caminhada. Um lugar interior onde você não precisa mais ser forte.
existe um lugar dentro de você onde a força deixa de ser exigência e se torna consequência. Não é um lugar onde tudo está resolvido, mas onde nada precisa ser provado. Você chega ali quando para de lutar para parecer bem e começa a aceitar ser cuidado. Quando entende que a vida com Deus não foi feita para ser suportada com os dentes cerrados, mas vivida com o coração aberto. Esse lugar não é fuga, é descanso consciente. Aqui você não precisa mais se explicar, não precisa justificar o cansaço, nem prometer que vai melhorar. Você simplesmente está. E isso basta. Porque a presença de Deus não depende do seu desempenho. Ela se manifesta quando você deixa de se defender. Quando você para de se esconder atrás da força que construiu para sobreviver. O Espírito Santo não pede essa força. Ele a substitui por algo mais estável, sustentação. Nesse lugar interior, o medo perde o controle. Ele ainda existe, mas não governa. As dúvidas ainda aparecem, mas não paralisam. O futuro continua aberto, mas não ameaça. Porque agora você sabe onde voltar quando tudo pesa. Você sabe onde repousar quando a alma se cansa. E esse saber muda tudo. Não é informação, é experiência. É memória espiritual. É um ponto de retorno que permanece. Aqui, a fé não é esforço, é vínculo. Não é cobrança, é presença. Você não precisa se preparar para estar com Deus. Você já está com Ele. Não precisa produzir força para caminhar. A força vem da companhia. Caminhar deixa de ser uma prova de resistência e se torna um ato simples de confiança. Um passo de cada vez, no ritmo que sustenta. Esse lugar não te isola do mundo. Ele te devolve ao mundo de forma mais inteira. Você volta a viver sem se violentar. Volta a escolher sem se acusar. Volta a existir sem carregar o peso de ser forte o tempo todo. Isso não te enfraquece, te humaniza. E Deus sempre se move com liberdade onde há humanidade verdadeira. Talvez amanhã você ainda acorde cansado. Talvez ainda existam dias confusos. Mas agora você não acorda sozinho. Você não caminha mais tentando se sustentar por conta própria. Você sabe onde repousar. E isso muda a forma como você enfrenta tudo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a solidão interior acabou. Este é o cumprimento da promessa que te trouxe até aqui. Não uma solução mágica, não uma resposta definitiva, mas um lugar. Um lugar onde o coração encontra descanso, onde a fé encontra leveza, onde a força não é mais exigida, mas recebida, onde o Espírito Santo não te empurra, te acompanha. Permaneça nesse lugar. Não tenha pressa de sair. Não transforme o descanso em cobrança novamente. Volte aqui sempre que precisar. Porque enquanto você permanecer nesse espaço de confiança, a vida pode continuar sem te destruir. E mesmo nos dias em que tudo parecer pesado, você saberá que existe um lugar em você onde Deus permanece. E onde você não precisa mais ser forte para continuar.